Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, me acompanhe nessa leitura. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou e subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: vai tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, se ficares, não irei. Então ele foi com ela.
Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Nem parece que precisa de pregação mais. É um lindo texto, que somente a leitura dele já tem o poder de tocar na sua alma. Eu tenho certeza que se você prestou atenção na leitura, você foi tocado pelo Espírito de Deus só ao ler ou ao ouvir essa linda narrativa da vida e a obra do profeta Eliseu. Senhor Deus, eu peço que o Teu Espírito agora tome o meu ser, tome o meu coração, a minha mente, Senhor. E tome também a mente dos meus irmãos que aqui estão. Que eles tenham reverência nesse momento, porque aqui é casa de Deus e casa de oração. Aqui é casa de ouvir a Tua voz, Senhor. Então, ó Deus, que nós tenhamos agora um senso do divino aqui, Senhor. Um respeito pelo divino, pelo nosso Senhor Jesus e pelo Teu Espírito. Conduza-me, ó Deus, e conduza os ouvidos deles. Eu peço que haja salvação hoje aqui também. Que as pessoas tenham o desejo de servir ao Deus de Eliseu, que é o meu Deus e o Deus da PIB do Parque. A minha oração é em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Um homem de Deus chamado John Frame, um grande teólogo, escreveu para pastores dizendo: preguem narrativas para suas igrejas. Preguem as narrativas bíblicas para as suas igrejas. As pessoas não conhecem mais as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não conhecem mais as histórias da Bíblia. As pessoas não sabem mais quem é Eliseu. As pessoas não sabem quem é Ezequiel, quem é Amós, quem é Miqueias e Micaías. Esse então muito menos, eu vou falar um pouquinho dele também hoje aqui. É importante porque as narrativas nos inspiram. As narrativas têm o poder de nos ensinar quem é Deus e de mostrar como Deus agiu em determinados momentos da história. As narrativas têm o poder de mostrar como Deus ouve a oração. As narrativas te ensinam também a como lidar em momentos de crise, caminhando ao lado de pessoas sofredoras. Na Bíblia, que perderam filhos, que perderam os pais. Pessoas que perderam tudo, ficaram só com pão e água num calabouço. E a gente se pergunta como essas pessoas não perderam a fé. E as narrativas vão nos contando como essas pessoas se mantiveram em Deus. Como é possível um morto ressuscitar? Como Deus usou grandes homens de Deus no passado. E como Ele usa homens de Deus hoje. É importante, irmãos, a narrativa. Eu ouvindo um teólogo, eu já disse uma vez isso para a igreja, um teólogo com uma boa formação teológica, um outro homem dizendo para ele: olha, como aquela narrativa do rei que foi comido de bicho por não glorificar a Deus. E esse teólogo respondeu: onde está isso na Bíblia? Aí eu disse: você não sabe? Aí o teólogo disse: não. Um rei que foi comido de bicho por não glorificar a Deus. Aí ele riu. Eu juro que eu não sei onde está isso na Bíblia. Eu disse: como pode um teólogo não saber da história do rei que foi comido de bicho porque não deu glória a Deus? Está no livro de Atos. E um teólogo não sabia. Não é nem que não lembrava, ele não tinha nem a vaga lembrança dessa história.
está no Novo Testamento, no livro de Atos. Quanto mais o irmão que trabalha todo dia, que não é pastor, que não é teólogo, não tem tempo para se debruçar na Bíblia, fica com aquilo que pega do púlpito, ou com o salmo que conseguiu ler na semana. Quanto mais esse é papel dos pastores ensinar toda a igreja, todo o conselho de Deus e toda a narrativa bíblica. Aqui o texto já começa de cara com a mulher. O texto não vai, na linguagem que eu aprendi de alguns, né? Nem sei se é correta isso, embromar muito. Ou seja, não vai dar muitas voltas. O texto já cai de cara em Sunem, com aquela mulher que é a famosa sunamita, moradora de Sunem. O texto começa assim no versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Olha, a mulher olha para Eliseu e ela insiste porque ela quer ter o homem de Deus em sua casa. Ela tem posses, ela é rica, ela não é mais aquela mulher lá que Elias encontrou, que só tinha um bocado de farinha para comer com o seu filho e então morrer. Não, essa é abastada. Ela tem muitas coisas em casa. E ela insiste com o homem de Deus, coma com a gente. Uma refeição sequer, coma, entre em minha casa. Fique comigo. É importante fazer ou construir esses laços com homens de Deus, irmãos. É importante o orgulho cair por terra agora, porque Eliseu não aceitou de primeira. Ela teve que insistir, 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 até que ele aceitasse entrar na casa dela para comer com ela. Não necessariamente a visita dos profetas seria para orar, ou seria para entregar uma adivinhação, que o termo nem é próprio para um profeta. O termo próprio para o profeta é uma profecia, nem sempre. Às vezes é para ter uma simples refeição, para conhecer de perto, para conversar. E aí nessa conversa surge algum assunto sobre o Senhor. E o homem de Deus sabe muito sobre o Senhor. É uma oportunidade, porque quando o profeta entra na sua casa, é a mesma coisa da própria palavra de Deus está entrando em seu lar. Numa era em que muitas coisas entram na sua casa. Novelas malditas, jornais malditos, artistas malditos entrando, mudando a mente dos seus filhos. De onde você acha que essas meninas dançam desse jeito? Elas aprenderam onde? Na igreja não foi. O linguajar mudou por quê? Não foi porque Eliseu entrou lá. Outra coisa está entrando em sua casa que não é o profeta. E tem gente que nem tem prazer quando a palavra entra em sua casa. Nem tem prazer quando a voz de Deus está dominando todos os cômodos da sua casa. Quando alguém bota um louvor, ou quando alguém coloca uma oração, não tem prazer nessas coisas. E lógico, os filhos não terão. Cuidado com aquilo que entra em sua casa. O desejo dessa mulher, sunamita, ela não queria cura, ela só queria a presença do homem de Deus ali com ela. E Eliseu representa a voz do Senhor em sua casa. Há pouco tempo eu preguei num concílio pastoral. E um dos testemunhos daquele homem que se tornou pastor naquele dia, foi consagrado, ordenado ao ministério, é que na adolescência dele ele era totalmente hostil à igreja. Ele era hostil à palavra do Senhor, mas o pai dele não, nem a mãe. E o pai dele insistia em todo dia orar com ele. E ele pensava, que saco, que droga, e todo dia. E ia para a igreja. E aquela mentalidade, uma hora eu me afasto, quando fica uma eu me afasto. Só que por azar dele, ou sorte dele, ou providência de Deus na vida dele, é o melhor termo, ele se apaixonou pela palavra. Ele se apaixonou por Jesus, ao ponto de desejar ser um pastor que vai caminhar sempre ao lado da palavra de Deus. Não é em vão quando você coloca coisas santas em sua casa.
Não é em vão quando você coloca o louvor em sua casa. Não é em vão quando você arrasta a sua casa para a igreja. Não é em vão quando Eliseu entra em sua casa. Não é em vão. Insista, peça. Irmãos, agende uma visita pastoral. Eu prometo que eu estarei. Agenda. Ou com uma das mulheres espirituais da igreja, eu tenho certeza que elas vão. Convide, peça. Quando Tiago fala dos enfermos na carta dele, ele diz assim: se há alguém enfermo na igreja, mande chamar os presbíteros da igreja, mande chamar, peça. Seja humilde. Eu tenho certeza que os irmãos espirituais da igreja vão gostar de ser convidados por você e entrar em sua casa e conversar. A sua casa será preenchida pela presença de alguém que leva a paz no seu coração e nos seus pés. Jesus ensinou que quando entrar em uma casa e você saudar com a paz e a pessoa receber a paz, é um bom lar. Mas se alguém não receber a paz, bata a sandália dos teus pés. Foi o que Jesus ensinou. E vai embora. Mas essa mulher não, ela quer o profeta em sua casa para fazer uma refeição. O texto continua: depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Um homem que precisou ser constrangido, porque ela insistia para ele entrar. Agora, sempre que Eliseu passava, ele entrava naquela casa. Você tem noção do tamanho de Eliseu ou não tem? Você sabe o que é Eliseu. Se você está vindo todo domingo à noite, você já sabe quem é esse homem. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Eliseu tinha o Espírito de Deus nele. Era um homem que clamava e Deus atendia. Imagine você ter esse homem sempre visitando você, passando pela sua rua. Era o caminho que ele sempre passava. Ela foi esperta, ele percebeu. Isso ficou corriqueiro, ele fez uma amizade com ela. Ele parava e fazia uma refeição e ia embora. Ele parava, fazia uma refeição e ia embora. Versículo 9. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Por que ela chegou à conclusão? O primeiro ponto aqui, pode ter certeza disso. Todas as vezes que Eliseu passou por lá, ele nunca a olhou diferente. Ele nunca olhou para ela quando ela deu as costas. Ele nunca cantou essa mulher na linguagem popular. Ele não a aliciou. O caráter de Deus nele se tornou evidente ao ponto da própria mulher dizer: é um santo homem de Deus. E ao ler a narrativa, você vai ver que quem era idoso era o esposo dela e não ela. Mas nunca saiu da boca de Eliseu nenhuma expressão de malícia contra essa mulher. É o que eu falo para os meus irmãos que um dia serão pastores, principalmente quando estiver atendendo uma mulher em gabinete. Quando a mulher sair para abrir a porta, e eles testemunham disso, não olhe para ela. Não a deixe constrangida. Deixe ela sentir paz e segurança. Não passeie os seus olhos pelo corpo da mulher. Deixe ela sair em paz. Se possível, saia na frente e abra a porta. Se não, olhe para a mesa, finge que está lendo quando ela se levantar. Quando ela olhar para trás, ela vai ver que você não estava olhando para ela. Seja decente. Tenha esse caráter. Não seja devoradores de mulheres, passando de casa em casa. Eliseu não era isso. Eu não estou dizendo que ele não era homem, nem hétero. Eu não sei da esposa dele. Provavelmente tinha ou não tinha. Se eu deixei escapar alguma informação aqui, logo repararei e comunicarei a vocês. Mas ele não falhou no caráter dele aqui. Eu não estou dizendo que o homem de Deus não possa cair, não é isso. Eu estou falando que Eliseu permaneceu. Ao ponto dela chamar o próprio marido e dizer: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus.
Olha o que ela diz no versículo 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama. Meu Deus! Uma cama é um cuidado com o homem de Deus fora de sério. Não, eu não bajulo o profeta. Bobo e boba. Não é bajulação, é carinho, é respeito. Eu bajularia muito Eliseu, porque o dia que eu cair enfermo, eu tenho ele para orar por mim. Poderia ser até interesse, Deus ia saber. Mas ter um homem como ele, como meu amigo, é o primeiro a orar por mim quando eu cair doente. Eu sei, Eliseu está orando por mim, e Deus ouve ele. Olha, ela deu a ideia para o marido, construir um quarto, ela tinha dinheiro para isso, irmãos. Colocou uma cama, olha, cuidado, colocou uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo, ela disse para o marido. Alguns estudiosos analisando essa passagem dizem assim, olha, é normal no nosso tempo, e até nas eras passadas, as mulheres terem mais fé que os homens. Amém? É normal. Porque o marido parece que não ligou muito, mas ela quis aquilo. Ela detectou nele ali o próprio ser de Deus agindo na vida dele. Fazer um quarto, colocar uma caminha para ele. Eu imagino ela forrando aquilo com carinho, sem lascívia com ele também. Não era nem da parte de Eliseu e nem da parte dela. É possível ter esse relacionamento sem maldade. Tem que vigiar, mas é possível. E o marido aceitou tudo isso. Olha, é lamentável no tempo que a gente vive. Irmãos, eu falo como pastor. Eu graças a Deus, dou graças a Deus por essa igreja. Graças a Deus, eu dou graças a Deus. Mas olhando o cenário por aí, irmãos, os pastores perderam o respeito. Você chega num lugar, você fala que é pastor, a pessoa não tem nem respeito. Alguns têm, outros não têm. É a mesma coisa com os padres. A gente vive uma era onde parece que tudo que aponta para Deus as pessoas não querem saber. Se você falar que é juiz, é um respeito enorme. Mas era para ser o contrário. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon ou Martin Lloyd Jones que disse, olha, se você é um pastor, não queira se rebaixar para se tornar um rei. Olha isso. Olha como é algo respeitoso, de uma grande responsabilidade, onde vai prestar conta ao próprio Deus pelas almas. É um rebaixamento, um pastor se tornar político e achar que agora ele tem uma posição de honra. Num período onde todo mundo agora quer uma casquinha na política. E querem se tornar poderosos. É um período ruim, onde um pastor uma vez ficou num quarto, onde o banheiro era do lado de fora, ele contou isso, sendo ele um bom pastor ou não. Ele disse que para ir ao banheiro, ele tinha que ir para o lado de fora, e tinha um Rottweiler solto no quintal. Como vai no banheiro? Ele teve que pegar o chinelo, jogar o cachorro correr, ele correr para o banheiro. Do banheiro, pegar o papel higiênico, tacar para o cachorro correr, para ele voltar para o quarto. Onde ficou a reverência, o respeito, o amor, o carinho, a dedicação pelos homens e as mulheres de Deus que passam pela sua vida? E passaram pela sua vida. Cuidado, irmãos, porque com o argumento de vai ficar soberbo, então eu não elogio, vai ficar soberbo, então eu não cuido, você acaba não agindo como a sunamita agiu. Agindo com a vontade de Deus. Porque Eliseu tinha honra para isso. Ele se demonstrou honrado para isso. É de Deus você tratar bem e com honra os seus profetas, os seus pregadores. Isso é de Deus, irmãos. Continua no texto, no versículo 11. Um dia, quando Eliseu chegou e subiu ao seu quarto, olha, o quarto já era até dele, meu quarto. Só faltou dizer à mulher, nem entre aqui, tá? E o homem, que é meu, vocês me deram. Se alguém quiser fazer um quarto para mim. Brincadeiras à parte, volte para o texto.
Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Olha isso. O que eu analiso na Bíblia é sempre o oprimido chamando aquele que pode o redimir. É sempre aquele que está necessitado chamar aquele que pode resolver o seu problema. Com Jesus era assim. O leproso queria chamar Jesus. O centurião que tinha um servo doente queria chamar Jesus. A mulher que tinha uma filha endemoniada em casa queria chamar Jesus. Mas pela bondade que essa mulher tinha com Eliseu, Eliseu manda chamá-la. Ele pede para Geazi dizer-lhe, olha, no versículo 13, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Olha isso. Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Irmãos, Eliseu tinha uma grande autoridade em Israel. Os comandantes respeitavam Eliseu, o rei respeitava. Ele poderia interceder para abaixar o imposto para ela, e o imposto diminuiria por causa do pedido de Eliseu. Se fosse proteção militar e Eliseu pedisse, ela teria proteção militar em sua casa. E ai do comandante que não ouvisse o pedido de Eliseu. Mas olha a resposta dela. Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. E é difícil entender aqui o que essa mulher passava. Existem várias possibilidades aqui, mas uma delas eu quero trazer a vocês, que é a possibilidade de esta mulher não pedir nada, porque ela já foi muito iludida na vida. É apenas uma possibilidade. Ela já desejou muitas coisas e não teve. Então ela acabou se adaptando num ambiente onde ela não recebe muitas coisas. Ela começou a ficar bem, mesmo não sendo presenteada. Nem por Deus, nem por ninguém. Ela acabou se contentando com a casa dela, com o marido dela e com a vida dela. Provavelmente ela já foi uma sonhadora, eu não sei, isso é inferência. Pode ter tido planos e nada se cumpriu do que ela desejou. Então, por isso que ela diz, estou bem entre a minha própria casa. No decorrer da narrativa, a gente vai chegar à conclusão que ela diz isso, não porque tem tudo, mas porque ela não quer ter mais trabalho de sonhar e não acontecer. Ela não quer mais ter o trabalho de desejar e não ter. Então ela prefere dizer ao profeta que poderia dar muita coisa a ela, eu estou bem. Eu estou bem. Não é por isso que eu fiz a cama para você. Eu não fiz a cama para você me abençoar. Ou para você profetizar algo em minha vida. Não, não. Eu fiz por carinho e respeito. E por ter um homem de Deus em minha casa, para abençoar a obra. E eu vejo Jesus dizendo, aquele que der um copo de água fresca a um dos meus profetas, um dos meus pequeninos, receberá um galardão de profeta também. Isso é sério, Jesus disse, isso é verdade. Eu estou bem, ela disse, não precisa fazer nada por mim. Olha o versículo 14. Mais tarde perguntou a Geazi, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Irmãos, eu nunca vi um profeta assim. Eu quero fazer algo. Eu quero dar algo a ela. Geazi, o que eu posso fazer por essa mulher? O homem mais procurado de Israel agora procura agradar uma mulher. O homem mais disputado pelos reinos da terra naquela época, que sabia até mesmo o que o rei inimigo falava no seu quarto, ele sabia e contava para o rei de Israel. O homem que fez o milagre do azeite da botija, que o azeite não acabava mais, assim como eu preguei domingo passado. Muito procurado e muito disputado, fica pensando e refletindo em seu quarto, o que eu posso fazer por essa mulher? Olha o que Geazi faz. Ele responde, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Repara, Geazi era muito observador. Nós sabemos que mais na frente ele vai cair em pecado grave quando ele deseja os tesouros de Naamã, sendo que Eliseu não disse que não era para pegar. Ele esboçou que não era para pegar. Ele não quis nada da Síria, nada dos arameus. Geazi depois quer o tesouro. Ele já demonstrou onde estava o coração dele.
Mas ele era observador, provavelmente Eliseu não era observador, mas Geazi era observador. E ele diz, olha, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Se fosse Ana aqui, choraria e gritaria ao Senhor, louvado seja Deus! Quanto tempo eu tive que aturar a infernal Penina todos os dias me deprimindo. Se fosse Ana, se fosse Sara, Sara talvez diria, já sou velha, como ela disse, né? Mas se ela fosse nova, a promessa de Deus se cumpre em minha vida. Mas essa mulher sem nome diz assim, ela contestou, não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. É por isso que eu chego à conclusão que provavelmente ela está bem como está, mas ela tem desejos reprimidos no coração. Ela está bem como está, mas ela tem sonhos, mas ela foi iludida. Às vezes pediu e nada alcançou daquilo que desejava. Você já teve algum desejo precioso e você não teve esse desejo realizado, mas você teve um monte de coisa na sua vida boa que tanta gente queria, mas não era aquilo que você esperava? Que você trocaria todos os seus bens por aquele grande desejo do seu coração que Deus não te deu. Ele te deu casa, comida, um bom marido, trabalhador, respeitoso. Te deu uma grama verde. Já falei carro? Já, né? Te deu aquela bicicleta, Caloi. Ele te deu quartos, uma casa. Aí você pensa, é contigo. Mas aquilo que você tanto desejou, você não teve. E agora vem o profeta dizendo, você terá. A sua reação é, não me iluda. Eu estou quebrado já com isso. Você fala assim, eu já estou quebrada com isso. De novo isso. Eu não quero mais sofrer com a ilusão, Senhor. Chega tão perto e não é. Sempre chega tão perto e não acontece. Sempre parece que minhas mãos vão tocar, mas vai embora, Senhor. De novo, não. Eu não quero mais ter essas expectativas, Senhor. Eu prefiro viver com o meu pão com manteiga, com queijo, com o meu bife, com tudo o que eu já tenho, mas sem ilusão. Aí vem o profeta e aproxima o desejo dela. Não, meu Senhor. Não iludas a tua serva. Ó homem de Deus, com todo respeito ela fala com ele. 17, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Bateu certinho com o que Eliseu disse. Certinho. Mas olha a ilusão, aparente ilusão. Ou o desejo dela indo embora aqui, muito provavelmente de novo. Talvez pela 10ª vez. Olha o verso 18. O menino cresceu, amém, deu certo, né? E certo dia, esse negócio de certo dia mexe comigo. Se você estiver lendo a Bíblia ou lendo um livro e vir o termo certo dia, você já vem, vai estragar a história. É como um homem que conquistou muitas coisas e o texto diz, mas certo dia veio um terremoto e destruiu tudo. Mas certo dia a esposa morre. Mas certo dia ele fica cego. Presta atenção nesses termos, tá? Prestem bem atenção. O menino cresceu, amém, muito bom. E certo dia, aí começou. Foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros trabalhando. De repente, é outra palavra. De repente, ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Os estudiosos aqui não sabem que doença foi essa, ou que mal foi esse que veio sobre a criança. Que a gente não sabe a idade, mas pelo fato da mãe ainda conseguir colocar no colo, poderia ter 6, 7, 8 anos.
e não muito grande. Ai, minha cabeça! E os estudiosos acreditam que pode ter sido uma insolação por ter ido até o local onde o pai trabalhava e a região era muito quente. E a insolação pode dar uma dor de cabeça terrível que, se não cuidar, a pessoa morre. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Tira ele aqui, a gente está trabalhando. Provavelmente muito calor, provavelmente. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela, então era pequeno ainda. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. E lembra das palavras dela? Não iludas a tua serva. Me deixe como eu estou, não se mete nisso. Senhor Deus, não fala mais isso, porque não vem. Aí vem e vai embora. Essa mulher não blasfema contra Deus, irmãos. Na quarta-feira eu falei sobre isso. Nunca blasfeme contra o seu Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, qual é a tempestade que está vindo sobre você, mas não murmure e não blasfeme contra o seu Deus. Como está escrito sobre Jó, perdeu os 10 filhos, ficou com lepra, perdeu todos os bens, se tornou um mendigo. A mulher disse: amaldiçoe o seu Deus e morre. Ele dá uma boa resposta para ela e disse: bendito é o nome do Senhor. E no finalzinho do texto diz assim: contudo, Jó não pecou com a sua boca. A criança morre, o sonho dela vai embora, mas ela não fala contra Deus. O menino morre no colo dela. O versículo 1 vai clarear um pouco mais. E vai dizer: ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama do profeta. Saiu e fechou a porta. Aí aqui fica uma pergunta: por que colocá-la no quarto do profeta? Provavelmente foi para não contar ao marido que a criança morreu. Para o marido não sepultar a criança e encerrar de vez as esperanças. Ela tinha fé em Deus. Que o mesmo homem que profetizou e a criança veio, poderia trazer a criança de volta. Se Deus me deu algo e algo foi embora, o mesmo Deus que me deu pode fazer voltar. Se Deus me deu algo e algo foi embora, esse mesmo Deus que me deu pode me dar algo melhor do que se foi. Não perca a fé. Esconda a criança no quarto. Não deixe ninguém enterrar a criança. Não deixe ninguém enterrar aquilo que parece que se foi. Recorra a Deus primeiro. Pastor, já estou sepultando o meu sonho. Estou quase amaldiçoando a Deus e saindo da fé cristã, saindo da igreja. Não sepulte a criança. Guarde-a no quarto e busque a Deus. Guarde o seu desejo. Coloque numa gaveta no coração e vá a Deus. E espere a resposta do Senhor. Não enterre aquilo que parece que se foi. Não enterre. Ore a Deus, não enterre. É a mensagem de Deus para você hoje. Ela guarda o menino no quarto e não conta ao marido. Ela não conta ao marido. Os estudiosos acreditam que ele achou que a criança estava dormindo por causa da dor de cabeça. A mãe guardou tudo aquilo inquieta. Mulheres de Deus que estão guardando coisas no íntimo e não contam a ninguém, estão esperando em Deus. São guerreiras valentes do Senhor. E o meu desejo e a minha oração é que Deus atenda ao desejo do seu coração hoje. Olha o que ela diz. Ela subiu, olha o que ela faz. Ela coloca o menino no quarto do homem de Deus. Ela saiu e fechou a porta. 22, ela chamou o marido e disse: preciso de um servo. Ela não diz nada sobre o filho. Eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com um homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Por que ele buscar o Senhor? Por que falar ou buscar os oráculos do Senhor? Descansa. Por quê? Ela respondeu: não se preocupe.
É uma mulher tão forte, tão guerreira, que ela não quer preocupar pessoas que não vão resolver o problema dela. Ela não é aquele tipo de pessoa que para aqui e despeja aqui. Aí para ali e despeja lá. Aí para cá, despeja cá. Não é o perfil desta mulher. Ela não tem tempo para papo fiado. Ela não fica contando da sua vida para A, B, C, D, E. Ela quer contar para quem vai resolver o problema dela. Então, primeiro ponto, ela não conta ao marido, mas ela diz para ele ainda, não se preocupe. Olha a força dessa mulher. Fica calma, eu vou e volto. Se acalme. Ela parece uma brisa em casa, está desabando, mas ela ousa dizer, não se preocupe, eu volto. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido. Agora ela começa a mostrar urgência, está vendo? É o servo dela. Vamos rápido. Só pare quando eu mandar. É a luta pelo filho. É a luta pelo sonho. É a luta por aquilo que ama. Só pare quando eu mandar. Agora, você sabe quantos quilômetros fica o lugar de Eliseu, onde Eliseu estava, para o lugar onde ela morava? Olha onde Eliseu estava. Vamos rápido, ela diz. Versículo 25. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus. Aonde? No Monte Carmelo. São mais ou menos 32 quilômetros de Sunem ao Monte Carmelo. A mulher em cima de um jumento andou, galopou. Nem sei se jumento é tão veloz, eu sei que é resistente. 32 quilômetros para ir ao Monte Carmelo. Dizem que por filho se faz tudo, né? Quando ela viu a distância, quando ele viu a distância, Eliseu, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita, ele reconheceu a mulher. A amizade cresceu tanto que ele olha de longe e já detecta a pessoa. Não tem a pessoa que de longe você já sabe quem é sem ver a fisionomia, já ouvi falar filosofia, fisionomia. As pessoas já me conhecem de longe por eu mancar. Ó ele lá, tá mancando é ele. Tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. É ele, com certeza é ele. Ele já conhece o jeito dela, ele criou amizade com a mulher. E eu repito, o homem mais disputado de Israel, que reis consultavam, conhece a mulher de longe. Ela conquistou essa relação com Eliseu. E ela conseguiu cair nas graças do profeta. Ele disse a Geazi a ela. Olha o interesse dele, irmãos. Olha o que o profeta faz. Corra ao encontro dela, diz o texto no versículo 26. Corra ao seu encontro e pergunte a ela. Olha agora, olha o interesse. Pergunte se está tudo bem com ela. Ou seja, está tudo bem com você? Olha agora, tudo bem com seu marido e com o seu filho? Viu o interesse? Eu quero saber se está tudo bem com ela, com o marido dela, com o filho dela. O nome disso é laço. Criou laço. Criou vínculo. Que não foi com todo mundo que Eliseu criou. Foi com essa família. Que era especial para ele. Se tornou especial para ele. Olha, é ela. Veja se está tudo bem com ela, com o marido dela e com o filho dela. Por ser bondosa, ela teve o carinho do grande profeta. Mais uma vez, vocês não têm noção do tamanho de Eliseu, irmãos. Vocês não têm noção quem é esse homem. Ela respondeu a Geazi. Olha como o texto ele vai se encaixando. Ela não conta o marido e nem preocupa o marido, correto? Agora vem o moço do profeta, que vai ser profeta se tudo der certo na vida dele, mas não deu. De Geazi não deu. Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Que algumas versões é o famoso vai tudo bem. É ou não é? Geazi diz, como está? Vai tudo bem, mas vai tudo mal. Isso não é mentira.
ela só não quer contar para quem não vai resolver. Ela não fez com o marido, e ela não vai fazer com Geazi. Ela parece firme até aqui, né? Como eu disse, guerreira, firme, forte, acalma todo mundo enquanto ela está na tempestade. Parece até culto de mulheres aqui, né? E a palavra para elas. Tudo desaba, mas ela parece que está tudo bem, mas não está. Mas olha onde ela despeja a sua dor. Versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Até as mais fortes têm um lugar para se quebrar. E é necessário se quebrar. Até as mais guerreiras têm que ter um lugar para se jogar no chão e desabar. Porque você não é Deus, você é mulher. Você não é Deus, você é homem. Homem chora também, homem desaba também. Vai morrer com isso no peito ou vai abrir? Quando ela encontra o homem de Deus, ela se abraçou aos pés dele. E Geazi veio para afastá-la, tirando dos pés do homem de Deus. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Veja a honestidade desse profeta. Eu nem sei, Deus não me disse o que está acontecendo. Eu não sei o que fazer, é o que Eliseu está dizendo. Eu a vejo quebrada em meus pés, eu sei que ela está angustiada, deixa botar para fora, deixa ela em paz, mas eu não sei, Deus não me contou. Deus já me disse muita coisa, mas sobre essa mulher, Ele não me disse nada. Eu não sei o que fazer. Ele não é do tipo desses profetas que tem por aí, não. Tu pisa na igreja e diz, a cor da tua meia é azul. Não é assim, não. Ele só fala se Deus falar. Se Deus não fala, ele cala a boca. Ah, mas senti no coração, pastor. Guarda no teu coração, irmãos. Para não passar vergonha, é melhor perguntar. Como é que você está? Tá tudo bem? Como a história de um profeta, a igreja toda de olho fechado, ele veio marchando, colocou a mão numa barriga e disse, eis que será o menino. E era um homem barrigudo na igreja. E disse, aonde que tem um menino aqui? Tá doido, rapaz? Quase apanha na igreja. Eis que é um menino. Eliseu não é assim. Ele não sabe, ele é honesto, eu não sei o que é. Homens de Deus, se você não sabe, diga que não sabe. Se você não sabe resolver, você não sabe resolver. Diz, eu não sei, eu vou orar, vou pensar, vou esperar Deus revelar. 28. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Botando de novo para fora. Não te disse para não me dar falsas esperanças? Chega de falsas esperanças. Eu não te pedi, para. Mas você me deu e o menino está morto. Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, que é para correr mais rápido, tá, irmãos? Pegue o meu cajado e corra. Provavelmente Geazi era bem mais novo que ele. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Tem horas que tem que ser mal educado por uma boa causa. Não pode perder tempo, tem que passar. Tem que ir embora. Não é para falar, não é para falar. Você está focado, vai embora. Foca. Nem se cumprimentar é para cumprimentar. Não perca a concentração. O problema é sério. Problema sério não é para perder a concentração. Quando é sério, fique concentrada, concentrado. Ele disse, olha, quando chegar lá, põe o meu cajado sobre o menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se você ficar, eu não irei. Então Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou. Irmãos, provavelmente se fosse a gente, ele não voltaria também hoje em dia. Mas existia nessa era
algo específico na vida dos profetas que eles faziam sim. E que não é o nosso chamado, mas era o deles. Eu vejo o próprio Elias fazendo cair fogo do céu. O cajado de Moisés virar uma cobra e comer as 2 cobras do encanto do Egito. Moisés tocar nas águas e as águas se abrirem. Samuel ouvia a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. E ele indo lá para Eli: tu me chamou? Eli não. Na 3ª vez disse: olha, Samuel, se você ouvir de novo, diz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Coisas que não acontecem com a gente, que acontecia com eles. O profeta Micaías, que foi tomado por muitas profecias em um só dia contra o rei Acabe. Ao ponto de dizer que Acabe morreria na guerra. Josafá e Acabe chamou todos os profetas que tinha em Israel. E todos eles disseram: o Senhor vai vencer a guerra. Aí Josafá disse: não tem mais nenhum profeta aqui para a gente chamar, para consultar? Olha como os reis queriam, era necessário consultar. Aí Acabe disse assim: tem mais um, Josafá. Mas ele só profetiza coisa ruim sobre mim. Então deixa ele para lá. Josafá: não, chama ele. Aí vem Micaías. Já não gostava de Acabe. Ele disse para Acabe: vai vencer a guerra, pode ir. Junta os carros, Israel vai vencer. Acabe: Micaías, não, fala sério. Vocês vão perder. Vocês serão destronados, Israel será espalhado como ovelha sem pastor. E ele mandou botar Micaías no calabouço para comer o pão da amargura até que ele volte. E Micaías disse: o Senhor não vai voltar. Você vai morrer lá. Aí Acabe, para tentar enganar o Senhor, troca de armadura. Ele pega a armadura de um soldado para ninguém saber que ele é rei. Coloca em Josafá. Josafá fica como rei. A ordem do exército inimigo é atacar só o rei. O rei inimigo disse: não ataque nem oficial nem soldado, só ataque o rei de Israel. Mas Acabe está disfarçado, como saber? Olha como são as coisas. A Bíblia fala que alguém atirou uma flecha do nada, foi embora, e achou Acabe, entrou numa parte aberta da armadura e matou ele. Como é que pode? A profecia de Micaías certinha. Foi assim que o rei Acabe morreu, o esposo de Jezabel. Do nada a flecha veio e pegou ele. Disfarçado, escondido. Quando Deus quer, irmãos, já era. Esses homens faziam coisas maravilhosas, esses profetas. Então Geazi poderia fazer essa criança levantar. Ele vive nessa era, ele anda com Eliseu. Ele não era o pastor Leonardo, coitado, ele andava com Eliseu. Mas ele não fez o menino levantar. Agora é a vez de Eliseu, né? Quando Eliseu chegou, no versículo 32, à casa, lá estava um menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta. De novo, outro milagre, as portas fechadas. Porque o milagre do azeite da botija era para ser as portas fechadas. Agora, de novo, portas fechadas. Fechou a porta e orou ao Senhor. Ele já começou bem, né? Já começou bem, orando ao Senhor. Depois ele deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Mas olha para mim, não aconteceu nada. Ele orou, fez tudo isso. Algo simbólico da vida dele passar para o menino, algo assim, a gente não sabe explicar o porquê ele fez isso. Mas ele fez. 35. Nada aconteceu, então ele se levantou e começou a andar pelo quarto. Provavelmente ainda orando ao Senhor. Andando pelo quarto e orando ao Senhor, muito provavelmente. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, agora de alegria, não mais de tristeza. Eliseu ressuscitou o menino. Ele fez o morto ter vida. É claro que não se compara aos milagres de Cristo. Lázaro, 4 dias podre, morto, fedido. Ele com uma palavra faz Lázaro sair do sepulcro. Não dá para comparar também, né, irmãos? Mas o ato de Eliseu foi muito grande aqui.
E o texto finaliza: então ela pegou o filho e saiu. Olha, ela se curva a ele. Isso não é adoração. Isso é reverência naquela época. Isso é respeito ao homem de Deus. Hoje não dá para se curvar. Simboliza outra coisa entre nós. Naquela época era respeito, não era adoração. Ela honrou Eliseu por isso. Eliseu era um homem humilde, nós vimos isso, o trato que ele tinha com Elias. Ela tinha Eliseu em alta estima. Olha, é triste hoje, irmãos, eu já estou caminhando para o final. Quando a gente vê em igrejas seminaristas achando que já são melhores que seus pastores. Não é o caso da nossa igreja, mas eu falo para que nunca se torne. Ou começou agora e já acha que é bom. Não tem a reverência que essa mulher tem. Ou pessoas que consideram tantos outros pastores de longe, mas não consideram o seu. Eu falo isso não por querer honra, porque eu já me sinto honrado. Eu falo isso porque é bom fazer isso. Isso está na Bíblia. Honrando sempre os de longe, que não conhece. Não ouve todo domingo, toda quarta, durante 6, 7 anos. Aí eu quero ver como é. De perto é melhor. Conhecer de perto é melhor. Aqui eu quero citar um homem de Deus de Genebra, chamado João Calvino, que era um homem muito humilde. Aqui eu encerro. O Papa, na época de Calvino, disse assim: a força desse homem está e ele não colocar a sua força em dinheiro e não desejar dinheiro. Aí está a força de João Calvino, porque a Igreja Católica gostava de dinheiro e gosta até hoje. Um cardeal chamado Sadoleto procurou João Calvino em Genebra. Ele esperou encontrar uma grande mansão, porque Calvino foi caluniado pelos católicos. Diziam que ele era milionário, que ele era muito rico. Calúnia. Calvino respondeu a essa calúnia dizendo: eles saberão quando eu morrer. Não deixarei nenhuma herança, não terei nada para ninguém. E foi assim. Quando ele morreu, ele tinha apenas algum bocado guardado, mais nada. Quando Calvino ficava doente, a igreja e o conselho, querendo honrá-lo, dava o dinheiro para Calvino se tratar. Ele tinha muitas enfermidades, mas quando ele se curava, ele fazia questão de devolver cada tostão para o conselho da igreja. E o conselho da igreja dizendo: não fique para o Senhor, não devolva. Ele diz: se vocês não deixarem eu devolver, não subirei mais nesse púlpito para pregar. Aí o conselho: não, então não devolve não. Aí dava um jeito de comprar um presente para ele não rejeitar. Assim era a vida do homem de Deus, sendo honrado, mas ao mesmo tempo também honrando. E quando Sadoleto, esse cardeal católico, chegou em frente à casa de Calvino, não acreditou. A casinha que ele morava. E quando ele bateu a porta, ele esperava servos atenderem, porque na casa dos bispos católicos, dos bispos, eram servos e servos ali. E Calvino atendeu ele com uma roupa simples e pobre. Ele ficou bobo: como pode? Calvino jogava um tipo de bola com os seus amigos de tarde, passeava de cavalo com alguns homens humildes e vivia olhando o lago. Um homem humilde, muito honrado no seu tempo. Depois de Lutero, talvez foi o homem que mais atormentou o Império Romano católico, com seus escritos e com a sua teologia. Honrado, mas não perdeu a humildade. É fácil ver quando a gente honra e alguém perde a humildade. É fácil notar quando o poder subiu a cabeça. É fácil notar quando alguém gosta de bajulação. Mas se não for o caso, honre quem merece honrar. Seja o irmão do seu lado, seja o seu pastor, seja o seu líder, faça como a sunamita. E eu sei, ela provou do melhor que Eliseu pôde dar. Por fim, eu quero ler com toda a igreja, e você já pode se colocar de pé. Filipenses capítulo 2. Agora é um conselho para toda a igreja, inclusive para mim também. Filipenses capítulo 2, versículo 1, que diz assim. Olha aqui no telão, se você não abrir a sua Bíblia a tempo. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria.
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vou repetir. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Considerem os outros superiores a si mesmos. Olha o versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, igual ao Pai. Mas ele se submeteu, se esvaziou, e ele chamava o Pai de Pai. E no dia da morte dele, ele disse: seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. E ele foi para o matadouro e morreu, obedecendo à vontade do Pai, que era igual a ele. Que esse sentimento esteja em mim e em você. Que a gente possa ser simples como a sunamita. Que a gente venha honrar, amar e buscar pessoas para que a gente possa ter um grande respeito, um profundo respeito por elas. Isso é saudável para a alma e para a fé. E cuidado com a soberba. Considere o seu irmão maior do que você. Amém? Seja reverente, tenha temor a Deus e honre os homens e mulheres de Deus que passaram pela sua vida. Curve sua cabeça.